A relação entre a Igreja e Israel sempre foi carregada de significados profundos, especialmente no que diz respeito às profecias bíblicas e ao papel de Israel no plano de Deus. Nos dias atuais, o conflito no Oriente Médio levanta uma questão importante para os cristãos. Até que ponto a Igreja deve se envolver ou apoiar um lado em conflitos de guerra? Será que o cristão deve assumir um posicionamento político? O que será que o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva e o pastor César Cavalcante têm a dizer sobre este assunto? Fique nesse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal para você também se tornar uma chama viva. Já está conosco aqui o professor Rodrigo Silva. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia, glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. E eu acho que deixa o professor continuar o raciocínio dele, apenas digo que dificilmente terá um debate aqui, porque eu estou ouvindo desde o início a ambos, e não é nenhum jogo de comadre, mas eu dificilmente vou falar alguma coisa que não seja multiplicar o que vocês já disseram. Não há nenhum dos pontos aí que falam, esse aqui eu penso diferente. Mas vamos deixar o professor concluir o raciocínio dele, depois eu dou a minha contribuição aqui. Perfeito. Professor. Tá bem, então, nós primeiro devemos seguir aquilo que o próprio texto diz. A gente tem que ser favorável aos domésticos da fé. Evidente que nós temos uma herança judaica e primamos por essa herança, é a base que dá a sustentação para a interpretação do próprio Novo Testamento. Mas, por exemplo, Israel hoje, tanto se a pessoa é pré-milenista ou se é pós-milenista, ela vai, ou pós-tribulacionista, ela vai acreditar o quê? Que Deus é quem vai tratar com Israel. Israel foi suprimido temporariamente para que entrasse a igreja como agente de Deus. Então, Israel hoje, eu entendo que tem um plano de Deus para os judeus, não é a totalidade dos judeus. A Bíblia não dá base para dizer que todo judeu, hereditariamente, só por ter o sangue judeu, ele será salvo. Nunca foi assim, Jesus já disse isso. Embora tenha uma linha que acredita nisso, né? Mas não se sustenta. Não se sustenta, a Bíblia fala verdade. dos remanescentes, né? E próprio Jesus, quando foi confrontado pelos judeus, nós somos filhos de Abraão. Até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Ou seja, se não tiver fé, uma fé que transforme a sua vida, o seu comportamento... O oposto disso não se sustenta. Não se sustenta. Então, eu acredito que Deus tem um plano com os judeus, mas os judeus que têm fé. E é Deus quem vai lidar com esse grupo, né? Não somos nós. Então, quando a igreja quer fazer o papel de Deus na história, pronto, a igreja já está errada. E é o que está acontecendo hoje. Você pega, vamos fazer uma comparação aí. Pega o Estado de Israel contra o Líbano. Existe 2% da população de Israel que é de cristãos. E esses cristãos não são judeus. É mínimo, desses 2%, ainda uma fração mínima é de judeus. Cristãos convertidos. O restante são de pessoas que se mudaram para lá. Cristãos de outros países que se mudaram para lá. Quando você olha o Líbano, por exemplo, 30% da população do Líbano é cristãos. Então, como é que eu posso torcer para que um míssil de Israel caia na cabeça de um irmão da fé e ele seja destruído, seja morto com a sua família, com criança, com mulher, com idoso, porque Israel tem uma promessa? Eu não entendo, cara. Isso me deixa indignado porque a pessoa está torcendo para que os cristãos sejam atacados, para que saiam daquele território, para que Israel ocupe aquilo e a promessa de Deus seja realizada. Eu não acho que é assim que vai fazer. Será que esses cristãos que torcem, realmente eles estão em Cristo? Porque é uma grande diferença, né? Ser cristão e estar em Cristo, né? A gente tem que pensar dessa forma. Professor Rodrigo Silva, primeiro eu quero dizer que é um prazer inenarrável tê-lo conosco aqui. Eu queria muito que esse nosso primeiro encontro fosse lá no podcast Sem Filtro, mas ele ainda não aconteceu. Ele ainda não aconteceu, a gente só se encontra nos bastidores da Jovem Pan. Mas Deus quis que fosse aqui, do lado desses amigos incríveis, nesse lugar maravilhoso que eu amo, que é a Música UFM. Então, muito bom dia. E eu já vou, se o senhor quiser acrescentar em cima da resposta do professor Magno, tranquilo. Mas vou lhe passar uma outra pergunta, tá? Teologicamente, como a Bíblia nos orienta sobre o papel da igreja em relação a Israel? Bom, eu começo respondendo o seguinte, eu acho que aqui eu tenho que fazer uma diferença entre o Rodrigo teólogo e o Rodrigo que analisa as situações. O Rodrigo que analisa as situações, eu tenho minha posição sobre o conflito, que é muito semelhante, se não quase igual, à que foi apresentada anteriormente. Israel tem o direito de se defender, há muitos erros que são contados em relação ao que seria a Palestina, o que seria a determinação da Liga das Nações Unidas, se Israel realmente dominou a faixa de Gaza ou não. Isso eu tenho minha posição muito bem formada e conceituada enquanto um cidadão observando os elementos do mundo. É a mesma posição que eu tenho com relação à política do Brasil, à política dos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa que pensa.
Quando eu já parto para o campo teológico, eu tenho que fazer uma separação aqui, porque no campo teológico, eu não vejo, senão com muita ressalva e perigo, qualquer atividade excessivamente teológica, qualquer imprimatur teológico que se queira dar sobre o conflito atual de Israel ou sobre qualquer outro anterior. É claro que, como pontuou o professor Agnalha, eu vou só fazer uma digressão dentro do que ele falou, há linhas escatológicas distintas. Aqueles que adotam o dispensacionalismo, não é a minha linha, eu sou pós-tribulacionista, como adventista, vocês sabem que a nossa escatologia não é pré-tribulacionista, mas eu entendo, mesmo sem concordar, que aqueles que têm uma visão excessivamente dispensacionalista, e aí influenciados por livros como Deixados para Trás, de Tim LaHaye, Bíblia de Scofield, B. Alexander e outros mais que eu poderia citar aqui, Hal Lindsey, eles veem em Israel um papel assim fundamental no fim dos tempos, quase que até superior ao da igreja, para terminar a obra. Israel ficando para enfrentar o anticristo e tudo mais, o Armagedon sendo justamente ali no Vale do Jezreel, com Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Israel lutando contra a Rússia e o resto do mundo. Lembrando que muito desse discurso surgiu numa época da Guerra Fria, em que Estados Unidos tinha a tendência de demonizar tudo que fosse russo, tudo que fosse soviético. Década de 80, por exemplo, Israel... Gorbachev e tudo mais. Sobretudo no começo da década de 80, né? Exatamente. Então, eu, particularmente, agora estou falando como teólogo, eu tenho muito receio de pautar a hermenêutica bíblica por uma política moderna, seja ela qual for. Seja a queda do Muro de Berlim, seja um novo Papa que assumiu, seja quem que assumiu o governo do Brasil. Eu acho muito perigoso isso. Então, por isso que eu respondo, repetindo mais uma vez, de duas maneiras. O Rodrigo, como estudioso da história, que ama, eu tenho minha posição sobre o conflito. O Rodrigo, como teólogo, acha temerário colocar qualquer imprimato teológico em cima do que está acontecendo lá, pelas razões que os colegas já apresentaram aí. Mas, professor Rodrigo, essas duas razões que o senhor apresenta aqui, elas não entram em conflito na sua cabeça? Como é que funciona? Como é que o senhor consegue separar o Rodrigo teólogo e o Rodrigo de outra maneira, por exemplo? Não entra em conflito as duas coisas? Não, é muito simples. Por exemplo, no Brasil, eu tenho as minhas ideias políticas. Okay. Quando há dois candidatos, eu sei por que eu votei no A e não no B. Mas isso não me autoriza, enquanto crente, a demonizar quem votou num candidato diferente do meu, por exemplo. No oposto, né? Ou achar que o meu candidato agora é quase que um Messias de Deus, um eleito de Deus, e que só é cristão verdadeiro quem pensa exatamente como eu. É lógico, notinha de rodapé para não ser mal interpretado. Existem propostas políticas e filosóficas que são diametralmente opostas ao cristianismo, e devemos cuidar com isso. Há tendências sociológicas, os irmãos sabem do que eu estou querendo dizer, de alguns políticos, de algumas coisas que estão entrando na igreja que são perigosíssimas. O pastor César, a gente já conversou fora disso, da minha posição, da minha preocupação com algumas coisas. Então, isso eu sou bem conservador nesse sentido. Defender o lado certo, defender o que o cristão entende, não significa que a pessoa é um messias, né? Não significa que a pessoa é um ungido, super ungido ou coisa assim. Exatamente, e que é quase um ato profético eu ter votado nessa pessoa. É exatamente o que o pastor César colocou. Aliás... Então, assim que eu divido o Rodrigo enquanto cidadão tendo as suas opiniões e o Rodrigo enquanto teólogo analisando a Bíblia. Nesse ponto que eu faço uma cisão entre os dois. Perfeito, professor. Trouxe à luz o seu pensamento. Professor César Cavalcante. Eu acho assim, fez um ano ontem, né? Segunda-feira. Foi ontem? Isso, ontem. Que começou, que virou uma guerra. Na verdade, foi um ataque, né? Não foi exatamente porque uma guerra precisa ser, uma nação precisa declarar a outra nação, estamos em guerra. Então, se uma nação declarar a outra, então começa uma guerra. O que aconteceu foi um ataque terrorista, maldoso, terrível, centenas de pessoas sequestradas, assassinadas, numa maldade, numa crueldade gigantesca,
Alá é o Alá aqui que eu estou dizendo, não a Alá divindade. prefixo. Mas seria Alá, o ISIS, né? Como se fosse ao esquema, ao requinte de crueldade do ISIS, por exemplo. E foi assim, pegando o país desprevenido e tudo mais. Foi um dia horrível, terrível, aquele 7 de outubro. Bom, Israel respondeu e aí começou uma guerra. Eu acho que foi o primeiro-ministro que falou guerra a primeira vez. Então, começou ali uma guerra. O que eu, conhecendo bem a região, eu entendia, falei, bom, isso aí vai demorar uns 15 dias, isso aí vai demorar, sei lá, um mês, alguma coisa assim. Não vai durar, né? E Israel vai lá e vai resolver a fatura, porque, imagina, são terroristas e tal. Aí começa, então, os efeitos colaterais. Por quê? Porque o Hamas, ele não é exatamente um exército. Então, ele não tem exatamente um quartel-general que fica em tal lugar. É um grupo paramilitar, né? Então você acaba virando um exército, tal, mas é muito complexa essa questão. Então, quando Israel vai atacar, derruba uma escola. Quando vai atacar, então, aí começam as baixas dos civis. E aí nós, como cristãos, temos um senhor que é o príncipe da paz. Então, é aquilo que eu falei aqui no começo do programa. Então, a situação começa a ficar delicada, porque pegando aqui emprestada a palavra do Magno Paganelli, é o seguinte, a gente envia missionários entre esse povo para evangelizá-los e, ao mesmo tempo, a gente está torcendo para que o pessoal mate eles. Então, é uma questão que fica meio sem nexo, assim, para mim, né? Meu sentir. É que as pessoas, talvez, elas não pensem na morte, elas pensem só na vitória, né? A gente quer que Israel ganhe. Mas qual é o preço para isso? Aí eu já passo a palavra para o senhor também, professor. Existe ética da igreja sobre essas vítimas da Palestina? Ou quais seriam as responsabilidades da igreja sobre essas vítimas palestinas? Eu acho Palestinas, que no plural, desculpa. Eu entendo que grande, né? Responsabilidade grande. Por exemplo, é muito complexo discutir isso assim. Esse programa é muito ingrato, cara. Você tem que dar uma tarde para a gente discutir os temas. É verdade. Vamos falar sobre terrorismo, né? O que é o terrorismo? Já começa por aí. O terrorismo é um ataque de um grupo, como você disse, paramilitar, que ataca um pessoal que está curtindo uma festa. Isso é terrorismo? Ou, por exemplo, em Revide, há 1.200 mortos, se mate mais de 40 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. O que é terrorismo? Né? Há um consenso na sociologia internacional de que terrorismo é quando se aterroriza uma população. Sim. Qual população está mais aterrorizada? Eu acho que os palestinos, mas isso não tira o terror que os próprios judeus estão vivendo, os israelenses estão vivendo na sua própria terra. Eu sou da opinião que tem que haver 2 estados, o grupo de lá e de cá, todo mundo tem que ter o seu direito à terra. Salmo 24. Então aqui começa o debate, porque assim... Não, mas deixa eu terminar. Agora, por exemplo, havia... Estamos só aquecendo. Eu quero falar. Sim, vamos falar. No dia 7 de outubro havia 1.070 cristãos, batistas, anglicanos e outras denominações dentro de Gaza. 1.070. Aonde estão esses 1.070 cristãos? São cristãos. Ele toma ceia como você, como o Rodrigo, como eu. Tomam ceia uma vez por mês na sua igreja. Onde é que está essa turma? Então, mas vamos lá. Nós torcemos para que os mísseis de Israel... E outra coisa, quando o César falou, então, já que ele vai me trucidar. Então, antes que ele me bata... Tá quicando para ele essa bola aqui. Antes que ele me bata, a mídia, a imprensa israelense, não é a brasileira, não, que a brasileira é sempre unilateral. A imprensa israelense já mostrou os problemas que aconteceram naquele dia. Baixas de civis que foram feitas pelo próprio exército nessa doutrina Hannibal que o exército adotou. Eu estou com um vídeo aqui, o comandante do exército dizendo, aqueles 8 bebês que disseram que os palestinos mataram dentro dessa casa foi um ataque nosso. Então houve atrocidade dos dois lados. Não, calma aí. Vamos lá. A questão, começamos. O que eu falo que a gente Professor Rodrigo Silva, eu falo que isso. A gente começa, aí pode nascer um debate, é porque assim... eu sei que até a área de trabalho do Magno é mais voltada ao povo palestino, à luta do palestino pela terra. Eu super respeito esse trabalho do Magno, de verdade mesmo. E sou até responsável pelo Magno ter ido lá conhecer a primeira vez Israel. Beleza. Agora, a palavra terrorismo... Aí você fala assim, o que é terrorismo? É Israel matar 40 mil pessoas? Não sei o que lá. Então, calma aí. O terrorismo, eu não enxergo
no mesmo nível, o que o Hamas faz, aquilo é terrorismo. Porque, veja só, não é que o número de mortes não seja importante, mas os caras assaram crianças no forno. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Eles vilipendiaram cadáveres sexualmente. Isso é terrorismo. Eles, o que eles cometeram, as atrocidades que eles cometeram, não dá para comparar. Eu sei que o número de mortes de Israel é maior, é verdade. Eu acabei de falar, eu estou querendo falar desapaixonadamente, porque são vidas são vidas. A resposta bélica de Israel também não se compara com o do Hamas. Exatamente. Agora, o terrorismo, eu não considero que o ataque de Israel seja um ataque terrorista. Conhecendo Israel, eu estive lá em Israel esse ano 2 vezes, então eu estive lá na guerra. Antes de... o Israel detectou que uma base, sei lá, era uma creche, eu não lembro agora, uma escola, eu sei que eu estava lá nesse dia, e Israel ia atacar, ia destruir aquela base do Hamas, de lançamento de mísseis do Hamas. Antes de destruir, eles avisam via rádio. Antes de destruir, eles soltam panfletos dizendo, olha, se afaste desse lugar, não sei o que e tal, porque vai acontecer um ataque, não sei o que e tudo mais. Acontece o ataque. Houve baixas? Houve. Morreram, eu não sei, agora mais algumas dezenas, algumas dezenas de pessoas. Algumas dezenas de pessoas. Aí agora... Mas a responsabilidade é de quem fica, nesse caso? Já que uma vez a população é avisada, eles vão para onde depois desse aviso? Então, mas vamos lá. O fato de jogar agora folheto não autoriza você matar. Não, eu não estou dizendo que autoriza, Magno. Só estou dizendo assim, que comparar isso com pegar uma criança, um bebê, e colocar no forno e acender o forno, César, não tô defendendo. Isso é terrorismo, Não, cara. eu não estou defendendo que tem terror pior, que tudo é terror, cara. A Marilena Chauí, que eu não concordo com as ideias dela, ela fala uma coisa interessante. Marilena Chauí é aquela filósofa lá da PC. Eu sei quem é. Ela diz assim, uma freada brusca é violência. O meu pai morreu com problema de surdez porque o motorista deu uma freada brusca, ele bateu o ouvido e parou de ouvir. Então, isso é violência. Né? Quando você atenta para a integridade física, é uma violência. Isso pode levar ao terror. Limite, agora, né? Por exemplo, a gente não pode comparar. O exército de Israel é mais ético. Então, é ético estuprar prisioneiros? Claro que não. É ético prender crianças porque atiraram pedra em soldados totalmente armados? Então, todos os dois lados estão errados, César. Esse é um ponto. Agora, o Rodrigo Silva deve conhecer, talvez, que é da denominação dele, Rogel Tavares, que é um missionário e trabalha levando grupos para Israel. Ele estava lá em 2014, quando houve guerra de Israel contra o Hamas. Ele falou, Magno, o exército de Israel diz que avisa a população para ela evacuar a partir do momento que joga os panfletos. Ele falou para mim, numa reunião, falou, Magno, eu marquei 4 segundos, o papel caiu na nossa mão, o bombardeio veio. Então, vai fugir para onde? Aí vai o público dizer que é um exército mais ético do mundo? 4 segundos você não consegue nem ler o papel, César. Pelo amor de Deus. Não é verdade. Desculpa, não é verdade. Deixa o professor Rodrigo dar a opinião dele sobre isso. Vamos jogar água nessa briga aqui ou não? Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Vou me resguardar de não citar em que lugar da Palestina isso aconteceu, nem a denominação que abrigou essa família, por questão de segurança. Os irmãos entendem, né? Mas o fato é real. Eu estava lá. Peço um voto de confiança aí. Eu conversei com um missionário de uma determinada igreja que está numa faixa da Palestina. Eu fui à Palestina, visitei Ramallah, visitei tudo lá recentemente. E esse rapaz mostrou para mim o prédio dele completamente bombardeado. E ele palestino, ele estava falando assim, eu não posso voltar para lá porque o Hamas me mata. O que aconteceu com o Rogel, provavelmente, eu tenho com 99% de certeza que foi isso. Esse folheto que caiu e 5 segundos depois, ou 4 segundos depois houve o bombardeio, não foi o único folheto que Israel mandou, não foi o único aviso. Não foi o único aviso. Esse palestiniano contou, havia vários. Agora, no meu prédio, no basement do prédio ali, havia armamento e munição do Hamas. E nós somos reféns do Hamas porque eles nos proíbem de sair, eles nos obrigam a ficar lá, eles controlam, como eles escudo são humano. terrorismo. É isso aí. Como escudo humano. Agora, é a defesa deles, quando né? eu digo isso, a minha posição por um lado, eu não vou dizer nem que Israel é o exército mais ético do mundo, aí eu concordo
com o professor Magno, mas, por outro lado, também, quando diz os dois estão errados, com muito respeito, eu acho que é muito complicado do lado de cá da situação, no Brasil, com uma água gelada, que você deve estar com uma água aí também, eu decidir algo que não é tão simples assim. E vou dar um evento histórico que o professor Magno conhece. A Segunda Guerra Mundial. Para poder tirar Hitler do poder, vocês sabem quantos civis morreram na Alemanha, na França? E foi o mesmo esquema na Segunda Guerra Mundial. Os aviões passavam, jogavam os panfletos, saíam de casa. Havia cidades inteiras que foram dizimadas porque os nazistas impediam as pessoas de sair. Repito, não estou defendendo uma causa, estou apenas sistematizando o problema. Se não houvesse essa baixa das vítimas, como é que os países aliados fariam para tirar Hitler e os nazistas da Alemanha? Não foi tão simples assim. Se houver outra solução que consiga eliminar o eixo do mal, aí eu estou chamando de eixo do mal, porque é Hitler para mim eixo do mal, Hamas é eixo do mal. Se houver um jeito de tirar o eixo do mal, tendo poucas baixas, ou o ideal que são 0 baixas, quem tiver essa solução, conte para o mundo, porque você deve ser o presidente do mundo. Repito, não estou endossando o que foi feito, só estou admitindo que eu não tenho uma solução fácil. Que o Brasil, a gente convive, entre aspas, um pouco paralelo com o crime organizado, como o PCC e outros aí nos morros e tudo mais, que a gente tem uma relativa paz com esse crime organizado aqui, que domina até na política. Mas lá não é bem assim. Eles estão ameaçando, e eles ameaçam mesmo. Imagina centenas de mísseis vindo à sua cabeça, imagina túneis sendo construídos para vir sua casa. Eu não vou descrever tudo o que eu sei que vocês sabem também, porque esse programa pode ser censurado no YouTube. Não vou descrever, mas são coisas hediondas. E esse grupo está vindo, está vindo, está vindo. A única coisa que você tem é um contra-ataque militar que terá baixas de civis inocentes. É o ideal? Não. É mais ético? Também não saberia dizer, não arriscaria dizer isso. Mas eu pergunto, há uma outra solução para a defesa? Se houver, que apresentemos ao mundo. Eu não me lembro de outro. É apenas demagogia. Eu não me lembro de outro lugar, por exemplo, atual. Você pega, sei lá, a Ucrânia com a Rússia e tal, onde há avisos. Por exemplo, o próprio primeiro-ministro, dias atrás, ele falou assim: ó, se você conhece alguém do Hezbollah, se afasta, porque Israel vai atacar a partir de amanhã, assim, assim, assado. Não fica perto. E aí começaram a eles conseguiram matar, pelo menos, alguns líderes, alguns cabeças, inclusive do Hezbollah, inclusive em Teherã, lá no Irã. Então, houve baixa de civis? Houve também, houve. Mas o aviso foi dado. Agora, há essa contrapartida? Não há. Entendeu? Então, eu acho assim, toda morte, é uma dor, é uma perda. Não importa o time, não importa o lado, não importa nada disso. Agora, inclusive, quando você fala, por exemplo, do Irã, a gente nem está falando de país de maioria muçulmana, né? Porque o Irã não é de maioria muçulmana, por exemplo. Então, a maioria do povo muçulmano, ou melhor, não é a maioria árabe, por exemplo. Não, a maioria persa, né? É persa, islâmico, curda. Tá agoniado, Rodrigo. Rodolfo, eu tô porque já pediram para eu chamar o break. Aí Então vai, mano. Tá uma delícia isso aqui. Eu sei que você que está nos assistindo, ou você que está nos escutando pela 105,7 FM, aqui no Musical, tá gostando desse bate-papo, né? Interessantíssimo, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. Estamos aqui com o professor Magno Paganelli, professor Rodrigo Silva e também professor César Cavalcante. Eu sou Rodolfo Maris, estou aqui na incumbência na responsabilidade de fazer esse programa maravilhoso. Volto com o senhor, tá, professor Rodrigo Silva, que é filósofo, arqueólogo, e eu queria que nesse campo o senhor explicasse para a gente qual que é o contexto histórico e bíblico do apoio a Israel. Bom, vou tentar resumir isso em 1 minuto, né, para colocar São Paulo dentro de Engenheiro Coelho, mas vamos lá, se a gente consegue. O senhor tem uma habilidade incrível para isso, fica tranquilo. Vamos tentar aqui. Numa linha do tempo, Israel sempre teve problemas com vizinhos hostis. Israel foi atacado pela Síria em 722 a.C., o reino do norte de Israel foi levado em cativeiro. Depois, em 605 a.C., Nabucodonosor vem pela primeira vez em Jerusalém. Em 587 a.C., destrói o templo, Jerusalém é destruída.
Eles retornam para Israel depois do cativeiro de 70 anos, quando Esdras e Neemias vão reconstruir a cidade, e dificilmente eles têm outro período de independência, a não ser na época dos Macabeus. Breve período de independência. Mas aí vem os romanos para acabar com a festa. Pompeu chega em 63 ali, conquista o território de Judá, com o apoio inclusive de Herodes, por isso que Herodes é colocado pelos romanos como rei dos judeus. E novamente Jerusalém é destruída no ano 70 por Tito e Vespasiano, e o templo é destruído. Depois disso, os judeus de novo têm dificuldade de ter a terra de novo para si. Em 132 depois de Cristo, a 135, teve uma revolta de Bar Kokhba, que era um judeu revolucionário, pretendente a Messias, e o imperador Adriano o dissipa com toda a sua revolta. Adriano, de propósito, rebatiza a terra com o nome de Palestina, que Palestina, em latim, é uma forma latina da palavra Pelechet, que significa filisteu, terra dos filisteus. Então, o nome real seria Síria-Palestina. Adriano deu pela primeira vez à região o nome de Palestina. Você vai encontrar o nome Pelechet no Antigo Testamento e também nos documentos egípcios, mas não se refere aos palestinos, se refere aos filisteus, tá certo? Aí eu vou até colocar uma coisa aqui que talvez os colegas possam discordar. Os palestinos não são palestinos, porque o nome palestino, etimologicamente falando, significa filisteu, mas o palestino não tem o mesmo DNA do filisteu. O filisteu vem da região do Mar Egeu. Um grande grupo dos palestinos são ou da própria região da África subsaariana, podemos falar disso depois. Então, aí criou-se o nome Síria-Palestina. E essa terra continuou sendo disputada por vários outros grupos. Vieram os muçulmanos no 7º século, que fundaram o Domo da Rocha ali. Você tem depois os mamelucos. Depois, em 1517, você tem o período otomano. E os otomanos tomam conta de não só Israel, mas de toda a região, onde hoje é Turquia, Grécia, Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita. Toda essa parte ficou na mão dos otomanos desde 1517 até 1917, quando eles saem de Israel. Quando o Império Otomano começa a cair, e em 1920 ou 21 vem a República Turca de Atatürk, o que fazer com essas terras do Oriente Médio que pertenciam ao Império Otomano? Então você tem a Liga das Nações Unidas tentando resolver o que fazer com aquilo. E parte desse território fica na mão do mandato britânico e do mandato também sírio. E muitos europeus, burocratas, dentro de um escritório, começaram a distribuir terras à vontade. Então, pegaram os Emirados, deram para a família do Sheik, tinha uma briga lá da família Hussemita, então deram a parte do que hoje é a Jordânia para a família do rei Hussein. O Líbano, que estava sob o mandado da França, sob o governo da França, a França depois acaba perdendo o Líbano, porque eles entram numa guerra pela independência, e a terra de Israel, fazer o que com ela? 6 milhões de judeus haviam morrido no Holocausto nazista. Alguma coisa tinha que fazer para reparar esse povo. E o desejo da volta de um Estado judeu já era bem anterior a isso, como Herzl e outros mais que queriam propor. Sim. Então, a Liga das Nações Unidas então cria, em 1948, o Estado de Israel, mas também havia grupos que se denominavam palestinos e que estavam ali. O que fazer com eles? Então, entre idas e vindas, decidiram que a faixa de Gaza seria da Palestina. Essa foi a decisão final, havia outras, né? E a parte da Cisjordânia também seria da Palestina. Finalizando esse detalhe, o que acontece? A Jordânia não reconhece a Palestina. A Jordânia invade a Cisjordânia até Jerusalém. E o Egito invade a faixa de Gaza. Quando Israel, então, tem uma guerra e toma a faixa de Gaza, Israel não tomou a faixa de Gaza dos palestinos. Ele tomou dos egípcios que ocuparam o lugar não reconhecendo o Estado palestino. E quando Israel também, na guerra lá dos 6 dias, ele também toma Jerusalém Oriental e empurra os jordanianos até a fronteira, ele tomou o que estava na mão da Jordânia. E Israel deu esse território para os palestinos. É lógico que eu não posso contar isso de maneira tão romântica, como se Israel fosse só santo. Há muitos problemas dos poceiros ali na região da Cisjordânia, que é conhecido de todos. Não vou aqui agora passar pano para todos os erros de Israel. Não é o que o professor Magno falou tem que ser colocado com destaque. Não foi uma coisa errada que ele falou. Israel não é santo em tudo. Mas esse debate está até hoje. Paralelo a tudo isso,
você tem, a partir do final do século XIX, início do século XX, uma nova visão escatológica que começa a tomar campo cada vez mais forte entre os cristãos, que é o dispensacionalismo, que vem a partir da Bíblia de Scofield. E quando, nos anos pós-guerra, Estados Unidos queriam ser os heróis, acabam contribuindo politicamente para o enraizamento dessa visão escatológica que coloca Israel como centro, o personagem praticamente central de toda a trama. Aí a igreja tem que se envolver essa visão. Até o ponto do extremo, é lógico, nem todos os dispensacionalistas creem nisso. O dispensacionalismo não é um grupo monolítico. Há diferentes correntes, mas algumas delas mais extremas chegam ao ponto que o professor César já exemplificou aqui, de dizer que a etnia judaica já significa salvação em Cristo Jesus, independente de qualquer profissão de fé da parte dele, o que para mim é uma temeridade. Então, há esse extremo também e há outros menos extremados. Não sei se resumi bem, mas seria isso aí. Perfeito. Eu vou deixar até a palavra com o professor Magno aqui, que já levantou a mãozinha, tipo, quero falar, por favor. Na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei esse apoio, essa relação entre a religião evangélica brasileira e a política de Israel e da Palestina. E aí eu identifico o seguinte: em 1853, como o professor estava falando, a missionária adventista, inclusive, Clorinda Minor, ela foi para Israel entendendo que se apoiasse os judeus a voltarem para a Terra Santa, eles estariam apressando a volta de Jesus. Então, ajudar os judeus era uma forma de promover o arrebatamento, a volta de Jesus. Que ano você está falando? 1853. E já havia um movimento sionista. Já havia um movimento sionista. Embrionário, né? Porque o movimento sionista é 1880 mais, né? O doutor Rodrigo cobriu muito bem a história, sim, mas faltou esse... Havia já um movimento sionista. Você tem, por exemplo, o pessoal do KKL, do Karen Kayemet Israel, que ele tem, sei lá, agora deve ter uns 130 anos. Não, foi no século XIX também, de existência, que começou a comprar terras ali e tal. E o movimento sionista, é verdade, tem o tempero ali do nazismo e tudo mais, que acabou privilegiando Israel. Século XX. Não, já foi porque houve um salto, né? Já havia um movimento sionista antes, e aí quando acontece na primeira metade do século a guerra e a perseguição contra os judeus, isso dá também uma força para que Israel tenha um espaço de terra. Mas eu estou antes ainda. Século 1853... Posso falar só? Professor Magno, só uma frase do seu comentário, se o me permite. Quando eu mencionei até que era a hora que eu falei, já havia uma ideal para voltar, eu estava referindo ao movimento sionista, e quando eu falei do Herzl, embora ele seja o paladino, mas havia um movimento sionista que antecede o Herzl. E o segundo comentário, ele está absolutamente correto quando ele diz da missionária adventista, inclusive tem um texto da Ellen White, desconsiderando essa interpretação, e Ellen White falando que não deveríamos jamais incentivar o povo como a volta de Israel, como se fosse cumprimento de profecia. E esse texto da Ellen White, inclusive, é usado por alguns para dizer que Ellen White seria contra a criação do Estado de Israel. Perdoe-me o parênteses, mas como você mencionou aqui, eu quis dar esse detalhe. Que nenhum grupo social, religioso ou de outra natureza, ele é monolítico, né? Então, se a Ellen White não apoiava isso não significa que fosse a interpretação, você vai concordar comigo, não era a interpretação majoritária, né? Então, Clorinda Minor vai para a Terra... Não, com certeza. Sim, né? Então, com certeza. Você Clorinda Minor vai... Correto, eu só dei um apoio. Sim, obrigado. Então, em 1853, ela vai para a Terra Santa para tentar, que nem era Terra Santa na época, era Palestina mesmo, Corredor Sírio-Palestino, né, que era o nome que se dava internacionalmente. Vai para apoiar, fazer transferência de tecnologia agrícola para poder fazer os assentamentos de Israel, né? Ela morre em 1858, e aí outros grupos, como os britânicos, século XIX ainda, né? Sim. Os britânicos, os alemães, começam a enviar grupos para a região para tentar fazer esse apoio, né? Depois até o mesmo movimento pentecostal começa a criar entidades. Aí surge a fase das entidades, já não são mais indivíduos, mas são entidades evangélicas, batistas, pentecostais, de outras denominações, que criam instituições na região para fomentar ainda mais a recuperação e a recuperação muitos ingleses, daquela né? região, daquela região como região populosa e permitia a transferência de judeus. Os judeus já eram perseguidos na Europa desde o século XV, 1400 e pouco, 1500 e pouco, e foram migrando de lugares até que, por final, vem a fase da Segunda Guerra com Hitler, em que a turma entende que precisa realmente transferir. Aí foi cogitado Etiópia,
para criar um lar nacional para o povo judeu. Etiópia, Argentina, Mato Grosso, a tua terra, eles iam ser seu vizinho. E a Palestina, né? Aí a Palestina provavelmente prevalece, porque já tem uma ligação histórica, está no inconsciente coletivo do europeu, que aquilo já remete ao Antigo Testamento. Agora, essa turma sionista, é bom que se diga, quem cria esse movimento, o grupo que cria esse movimento, não é um grupo que está preocupado com religião, com fé, nem nada. O grupo sionista, a origem do grupo sionista, do movimento sionista, é ateu. São ateus, socialistas. Né? O kibbutz é um experimento socialista. Né? E aí é muito curioso até, porque aqui no Brasil a igreja evangélica é contra a esquerda. Mas se a esquerda for sionista, então a igreja evangélica apoia. Né? Então eu espero com esse comentário ter dado uma contribuição aí para a gente falar sobre o apoio da igreja, se sim ou se não. Né? Não, então, foi do perfeito. ponto de vista evangélico, tem essa raiz que vem do adventismo e depois é seguido pelo pentecostalismo e assim sucessivamente. Senhores, nós temos 6 minutos de programa. Eu vou tentar dividir esse tempo entre 1 minuto e meio para cada um de vocês, tá bom? Então eu vou começar com o pastor César Cavalcante aqui, para a gente continuar. Eu acredito que Israel é um país, embora esteja sendo atacado como desde a Guerra dos 6 Dias para cá, depois da independência, tem a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, tem a Guerra de 73, lá do Yom Kippur e tal. E Israel é um país minúsculo, cercado de inimigos gigantescos. Não é fácil a posição de Israel, é sempre delicado. Ali é um barril de pólvora, é verdade. Agora, eu como cristão, eu devo orar sim pela paz de Jerusalém. Há um amor do crente por Israel e eu estou incluso nesse amor. Agora, isso não faz de mim alguém que defenda todas as atitudes e todos os atos de Israel. Por exemplo, para mim, na minha opinião, o primeiro-ministro de Israel errou na ONU. Quando ele foi, do nada ele apareceu lá na ONU, e até a comitiva do Brasil saiu, vocês viram e tal. E aí ele falou, ele foi lá dar um discurso, tá no direito dele, ele tem cadeira lá, tá tudo certo. E do nada ele falou assim: agora eu quero mandar um recado pro pessoal de Teherã. Não sei se vocês viram isso daí. Nós sabemos onde vocês estão, a gente tem poder bélico para acabar com vocês, não sei o que lá, e tal. E do nada mandou o papo reto lá e tal, e foi embora. Dias depois, tome 200 mísseis. Entendeu? Que Israel tem o domo de ferro, lá o Iron Dome, mas que não é a maior força de defesa de Israel, não é o Iron Dome. Existem outras, a funda lá de Davi, que para nós em português é o estilingue de Davi, que custa muito mais caro. Um míssil interceptado pelo Iron Dome custa 80 mil. Pelo estilingue de Davi custa não sei quantas centenas de milhares de dólares. Então, teve de atuar 3 forças de defesa de Israel, inclusive com a ajuda americana, mas porque eu acho, na minha opinião pessoal, porque o primeiro-ministro falou demais lá também na ONU. Então, eu não sou a favor nem das provocações, nem das mortes, obviamente. Mas, como disse o pastor Rodrigo, se alguém tiver uma saída onde ninguém morre e tudo se resolva, coloque na mesa. É difícil. É só fazer uma correção aqui para você que está nos escutando na 105,7. Nós vamos até 11h58. Depois a gente continua mais um pouquinho aqui no YouTube. Então, corra pro YouTube, hein? Vamos lá. Professor, por favor, quer tem um chorinho aí. Tem um chorinho ainda. Vamos aproveitar, né, a vinda do professor Rodrigo Silva aqui. Eu vou jogar uma na mesa para vocês aqui, tá? A pergunta é para os 3. Vocês acreditam que o apoio a Israel é uma posição nova? Mas você tinha dado 1 minuto e meio para cada um, eu falei, agora... Mas eu tô dando 1 minuto e meio para cada um responder, já que a gente vai ficar mais um pouquinho. Exatamente. Eu preciso preencher esses outros 3 minutos. Professor Rodrigo, vamos fazer um programa para nós dois falar. Não, tá convidado aí no meu podcast também. Fica tranquilo, tá? Vocês acreditam que o apoio a Israel é uma posição nova ou tem raízes mais profundas na teologia cristã? Posição nova, porque, como eu disse, o adventismo, com Colorindo da Mina, começa com isso, e depois é reforçado pelo dispensacionalismo, né? Durante mais de 1.500 anos, talvez 1.800 anos, Israel não fazia parte das reflexões teológicas da igreja, né? Foi resgatado e dado uma ênfase sobrenatural, exagerada no dispensacionalismo, que é onde provoca muito do desconhecimento que a gente tem hoje, né?
Como eu disse, Israel é um símbolo, é importante, tem as bases nossas cristãs que vêm do judaísmo, mas isso não deve fazer com que a igreja se poste até mesmo contra o seu próprio grupo, contra os próprios cristãos, né? Eu compartilho do César esse amor que ele tem por Israel, por exemplo. Eu reproduzo a fala dele, só que para o lado palestino. Me solidarizo com o povo palestino, porque é um povo que sofre, é um povo que tem pouca voz, é um povo que não conseguiu o seu Estado. A ONU prometeu Estado para Israel e para a Palestina e deu para um e não deu para o outro. É claro, Israel é infinitamente mais organizado do que os palestinos para tudo. Quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, eu fui entrevistar o Ibrahim Elsleben, que é o embaixador da Palestina no Brasil. Ele não tinha um dado sobre o turismo de Israel no seu próprio país. Eu é que gerei um documento com 30 e tantas páginas e falei, tá aqui, ó, esse aqui é o quadro do turismo do seu país. Agora, Israel não. Quando eu fui entrevistar os israelenses, me deram planilha do Excel com números do mundo todo. Então, o que eu procuro dar é voz para um povo que tem pouca voz. Esse é o aspecto. E não minimizo o aspecto do papel de Israel na escatologia. Professor Rodrigo Silva? Eu, com todo o respeito aqui, eu não vou discutir uma tese doutoral do professor Magno, que deve ter gastado muitos anos, mas eu tenho uma posição de refino na sua fala que eu gostaria de fazer. Porque deu-se a impressão, quando você falou o seguinte, começou com os adventistas, depois os pentecostais, pode ter sido às vezes na rapidez, talvez não é bem isso que você queria dizer, mas eu refinaria nos dois elementos. Em primeiro lugar, não começou com os adventistas, começou com uma missionária adventista. A ponto até que eu trouxe a citação da Ellen White, que era uma figura que é até controversa hoje, quando eu falar do adventismo, é a Ellen White, e ela se opôs veementemente a isso. Então, foi um voo solo. Nunca fez parte da escatologia adventista, ou de qualquer livro adventista, essa posição escatológica ligando a Israel. E o segundo refino é que antes dos adventistas, você tem Darby, salvo engano, pode me corrigir, 1830 por aí, ele começou também a fazer esse namoro com um dispensacionalismo com uma visão escatológica centrada em Israel, que inicia até com o preterismo católico. Professor Rodrigo Silva, deixa eu só me despedir rapidamente, do povo que está nos escutando pela rádio, o povo lindo de Deus que escutou a gente pela rádio. Muito obrigado. Amanhã estaremos, o professor César Cavalcante vai estar aqui amanhã. Mesmo horário, mesmo canal, mas daqui a 1 minuto a gente volta em definitivo pelo YouTube, mais 10 minutinhos para a gente concluir. Pode ser, professor Rodrigo? Pode sim, tranquilo. Então, 1 minutinho a gente volta, vai. Que privilégio estar do lado do pastor César Cavalcante, que chamou lindamente esse intervalo aqui. Muito obrigado, viu? Muito bom. É o jogador jogando e o técnico ali. Não, chama agora o intervalo. Quem sabe faz ao vivo. Ele é mestre nisso aqui. Estamos aqui no Biblicamente recebendo o professor Magno Paganelli, pastor César Cavalcante e também o professor teólogo Rodrigo Silva. Que privilégio fazer esse programa com esses três amigos aqui. E a gente passou de 12 mil pessoas assistindo ao vivo. Entre o meu canal e o canal da rádio, ao vivo no YouTube. Então, 12 mil pessoas. Aproveita para se inscrever aí no canal, viu, pessoal? Porque programa assim tem todo dia, das 11 da manhã até meio-dia. Amanhã tem mais, sempre debates. Esse alimento aqui tem todos os dias, tá, gente? Então deixa o like, deixa o like, se inscreva. Ativa o sininho. Olha como que ele tá refinado no YouTube, professor Rodrigo. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho, deixa seu like, né? Metade homem, metade influencer. Virou um youtuber, professor Rodrigo, tá vendo? Mas vamos lá, a gente cortou a palavra do Rodrigo. Estava com a bola. Vou só terminar minha fala aqui e repetindo, né, o professor César sabe que eu sou assim, não sou demagogo, não, viu, professor Magno? A minha discordância é com muito respeito pelo seu trabalho, por favor. Perfeito. É apenas uma questão Fique em paz. Eu acredito que respondendo a pergunta, essas origens da visão escatológica com Israel no cristianismo é um pouco anterior, porque se você pegar, começa comigo com os católicos, porque Francisco Rivera, eu só estou na dúvida se ele era jesuíta ou dominicano. Jesuíta. Se alguém tiver informação. Jesuíta. O Francisco Rivera, ele foi um dos primeiros que começou a fazer a proposta que a gente chama de escatologia de futurista. Por quê? Até então, era praticamente um consenso dentre os teólogos protestantes que o papado era Apocalipse capítulo 13, se cumpria no papado,
que Jesus vai voltar em poder e grande glória, etc, etc. E o Francisco Rivera, para tirar esse foco do papado, ele começa a colocar uma escatologia excessivamente futurista, e colocando Israel como centro para tirar de Roma, da Europa, aquela coisa. Depois dele, a gente tem um salto aí, que eu estou dando de propósito por causa do tempo, aí vamos lá para o Darby, 1830. O Darby lê nessas fontes do Francisco Rivera e traz para dentro do mundo protestante, evangélico, aquelas ideias de um autor católico. Se estivermos falando qual é o histórico do futurismo envolvendo Israel dentro de igrejas evangélicas, protestantes, dentro desse eixo do cristianismo, aí eu concordo com o professor Magno, nós temos que pegar do século XIX para cá. Eu só refinaria que é um pouco antes do Adventismo, que em 1830 não tinha tido nem o desapontamento de 1844, e não foi algo que os adventistas podem ser chamados de pioneiros, porque houve um voo solo de uma missionária, mas isso nem foi cogitado teologicamente. Então, todo o impulso, embora haja, sim, é verdade, essa contribuição da missionária, ele vem de Darby, a partir de Darby, Alexander, a Scofield, e depois de Scofield, já citei os nomes aqui, a Rawlinson, Taylor Hale, e hoje é quase que... como é que eu vou explicar isso aqui sem criar uma outra temática que não é o momento do debate? Você sabe toda essa questão do adventismo como seita ou não, né? Um dos problemas que muita gente aponta é pelo fato de eu não assumir uma escatologia Tribulacionista. Pré-tribulacionista. Para muitos rincões do cristianismo, a escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, com Israel como foco, é uma verdade central do cristianismo, que quem discorda daquilo está no mesmo patamar de quem duvida da divindade de Cristo, ou da Trindade, ou qualquer coisa desse gênero. Foi apenas uma digressão, eu sei que a temática não é essa, mas para ter a força que essa visão tem hoje. Então, depois, finalizo minhas palavras dizendo, apesar da discordância nos detalhes, eu concluo eu concordo com a conclusão do professor Magno de que esse movimento escatológico, excessivamente centrado em Israel como papel final, ele é muito recente na história do cristianismo. Muito recente. Perfeito, ele não fez parte da patrística. Na minha tese, realmente, eu falo a respeito dos grupos que foram para lá para tentar reforçar a ideia do apoio aqui. Então, Clorinda Minor vai até lá. Agora, essa reflexão, perfeita. Você teve mais tempo até do que eu para poder apresentar. Darby é anterior, esses movimentos todos são anteriores. Mas enquanto reflexão teológica, né? Então, Clorinda Minor vai realmente para dar um apoio prático, né? Um apoio prático que é o que a gente vê hoje. Hoje tem grupos que drenam para Israel milhares, talvez até milhões de dólares, né? Em apoio a Israel. O que, na minha opinião, acho que não faz muito sentido, porque Israel desfruta de apoio monetário, bélico dos Estados Unidos na ordem de bilhões de dólares, né? Então, aí fica a critério de cada um, não vou discutir isso. Professor, nós temos uma pergunta para o senhor aqui, professor Magno, do Wanderson Urru. Olha o Wanderson, carinhosamente ele lhe chama de meu querido. Ele fala assim, meu querido, entendendo a sua preocupação com palestinos, mas a própria resistência, isso está entre aspas, Palestina usa seu próprio povo como escudo. O que fazer? Israel deve ser atacado e não fazer nada? Olha só, esse pensamento aqui do Wanderson é o pensamento que é tomado pelos brasileiros quando, por exemplo, tem uma passeata em pró-Palestina aqui na Avenida Paulista. Há uma confusão tremenda entre... apoiar, né? Apoiar na questão de cessar essa guerra entre o povo palestino e o povo israelense e apoiar o Hamas. Há uma grande diferença nisso. Muita gente associa ainda o povo palestino com os criminosos, com os terroristas do Hamas. É Wanderson. Wanderson. Wanderson, nenhum homem nasce com DNA terrorista, né? Todos nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra não é minha, é do Naim Atik, que é um clérigo anglicano palestino que dirige uma igreja em Jerusalém. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Quem aprende a odiar, aprende a amar também e vice-versa. A gente ouve tanta celebração a respeito do poderio, da tecnologia, dos avanços militares de Israel, e de fato é uma das nações mais avançadas do ponto de vista da indústria bélica, não tenho dúvida nenhuma nisso. Quando Israel quer, essa é a minha opinião agora, né? Quando Israel quer, Israel ataca com muita precisão. Por exemplo, veja o resgate de Adolf Eichmann na Argentina. O Mossad entrou na Argentina, ninguém viu, eles sequestraram Eichmann, levaram para Jerusalém e julgaram Eichmann sem disparar um tiro. Agora, mas os palestinos usam
como escudo humano a população palestina. Hamas é uma coisa, o povo palestino é outra coisa. Precisa fazer, como bem fez aqui o Rodolfo, uma distinção muito bem feita. Aí é que está o problema. A gente só vê o problema de um lado. Como eu disse, Israel é muito mais organizado, é muito mais inteligente, é muito mais hábil do que os árabes nessas questões. A mesma coisa eu consigo enxergar dentro de Israel. Por exemplo, o movimento dos colonos também é uma forma de usar colonos como escudos humanos. Um assentamento judaico na Cisjordânia é o mesmo experimento. A diferença é que Israel tem um exército oficial formado e os palestinos foram proibidos pelos judeus de formar um exército. Então, o que aconteceu? Surgiu um movimento de resistência islâmica. Hamas significa isso, movimento de resistência islâmica. Por que não é oficial? Porque Israel impede que eles formem uma milícia. Israel que quer controlar militarmente, do ponto de vista da polícia, o território que está cercado pelos judeus. Bom, poderíamos falar sobre isso outra hora, mas, por exemplo, o Hamas foi um grupo criado pelo próprio Estado de Israel para poder enfrentar o Fatah. Eles queriam derrubar o Fatah. Então, criaram o Hamas. O Sheikh Ahmed Yassin, que foi o pai espiritual do Hamas, teve uma empresa que foi registrada dentro de Israel. Então, quando interessou a Israel, ele deu apoio a um grupo, que não era um grupo de resistência, não era nada. Mas eles fomentaram essa criação para poder derrubar o Fatah. Derrubaram o Fatah e aí o Hamas virou-se contra ele. A mesma coisa aconteceu com a Al-Qaeda, que foi criada pelos Estados Unidos, depois que os interesses já acabaram, a Al-Qaeda se voltou contra os Estados Unidos. Isso aí, a história está cheia de Essa é a história. Assim. Pastor César Cavalcante? Com isso, eu não estou defendendo ataques terroristas. Eu não estou defendendo terrorista. Estou dando uma resposta. É que assim, você pega, por exemplo, o Líbano. O Líbano é muito frágil, muito pequeno. Existem mais libaneses morando aqui do que lá no Líbano. Então, o Líbano é um país com uma condição... por exemplo, aquela bomba que explodiu lá. Até hoje eles não conseguiram se reconstruir depois daquela bomba. Isso eu não sei quanto tempo tem, mas deve ter uns 3, 4 anos. Então é uma situação complicada. E o Hezbollah, eu não vou falar do Hamas, eu não concordo com tudo que o Magno falou, mas tudo bem. Mas o Hezbollah, por exemplo, dentro do Líbano, ele acaba virando como se fosse o exército, entende? Então o Hezbollah tem mais poder dentro do Líbano do que a força militar libanesa. Que lá tem polícia, tem exército, né? Mas o Hezbollah acaba sendo... Eles têm bases, eles têm quartéis, eles têm dinheiro, eles têm mídia, eles têm poder dentro do Líbano. É um partido político lá dentro. Entendeu? Então, é muito complexo, porque o tempo vai passando e aquilo que era terrorismo vira grupo político. A gente vê isso aqui, por exemplo, a partir das Farc. Por exemplo, aqui, claro que com outra proporção, com outra pegada, em outra área, mas as Farc, por exemplo, as Forças Revolucionárias da Colômbia, elas também têm braço político gigantesco, como aqui no Brasil está começando a acontecer com o PCC. O Likud, o partido do Benjamin Netanyahu, era o Irgun, que era um grupo terrorista. Então você tem, por exemplo, candidatos do PCC sendo eleitos. Entende? Então... A filha do Beiramar agora é vereadora. Isso, né? É muito complexo. Em todos não os é lugares, tão né? simples, não é tão simples. Como eu disse na minha primeira fala, nós servimos ao príncipe da paz, entende? Agora, é muito difícil ver Israel sendo atacado ficando quieto. Não dá, porque senão ele vai acabar. Se aquilo que aconteceu no dia 7, que fez um ano agora ontem, Israel fica quieto, agora Israel não existe mais. Então, mas agora esse é o ponto. Do ponto de vista da política da geopolítica internacional, eu defendo que Israel tem que se atacar mesmo. Se foi atacado, foi. Agora, quem começou, isso começa no século XVIII, como a gente viu aqui. Ninguém agora, sabe como uma guerra começa, quem né, começou cara? foi o Hamas, irmão. O Hamas surgiu em 89, ele está falando do conflito tem mais de 100 anos. Agora, 7 de outubro. Não, mas isso... Peraí. A gente está discutindo a ler posição da igreja. Não, tudo bem, mas a gente tem que aproveitar nosso tempo também, senão a gente fica muito preso só num debate e a gente não dá segmento. Olha Deixa só, o Rodrigo falar. o reino sagrado, eu vou essa bola pro Rodrigo agora. Olha só, uma pergunta, tá? Do reino sagrado. Ele fala assim: apoiar Israel e qualquer outro país em guerra? Não! Exclamação. Isso é pecado. Devemos apoiá-los em orações como a Bíblia nos manda. Certo, pastor Rodrigo Silva? Bom, eu respeito a posição do irmão, mas o dia que os bandidos entrarem na sua casa,
Você vai apoiar a polícia ir lá com a arma para livrar você dos bandidos ou você vai só ficar em oração, né? Então, quando a polícia vem, por exemplo, a me defender, se vê um bandido, toma minha família de refém ou tenta violentar minha filha e tudo mais, um grupo criminoso aí num banco, não é tão bom quando a polícia vem e consegue eliminar o sujeito, né? Neutralizar. Então, eu tenho medo desse romantismo da coisa, sabe? Veja, não estou querendo ser centrão aqui, não é isso. É porque não são necessariamente questões antagônicas, são paradoxos. O próprio professor Magno falou, Israel tem o direito de defender, a preocupação dele é como fazer essa defesa de uma maneira, assim, a ter menos letalidade possível. O pastor César falou, temos que orar pela paz de Israel, só que, irmãos, estamos do lado de cá do conflito, sabe? O que eu não acho que a igreja tem que fazer é se meter ao papel de política. Não é o papel da igreja isso. No Antigo Testamento, a teocracia permitia que Deus ordenasse Israel ter um exército ir lá e atacar. Então, quando Josué estava indo atacar os amalequitas, Josué estava indo em nome de Deus. Mas aquilo foi uma teocracia própria do Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, os modos mudam. Não que Deus mude, a Bíblia fala que o Senhor não muda, mas Deus adapta a situação aos povos. Tanto é que no Antigo Testamento ele permitiu os homens ter 2 mulheres, como no caso de Jacó, Exatamente. e no Novo Testamento não permitiu isso. E se você olhar a política de Cristo no Novo Testamento, não é que a igreja deveria ter exército, entrar em guerra, nem nada, sabe? Então não faz papel da igreja. Por isso, por exemplo, eu guardo o sábado. Mas não é porque eu guardo o sábado que eu vou apedrejar agora quem não guarda o sábado, porque no Antigo Testamento fizeram isso. Então devemos tomar muito cuidado também de pegar o paralelo das guerras do Antigo Testamento e do comportamento do Antigo Testamento e atribuir ao Novo sem nenhum filtro, sem nenhuma adequação. Isso é muito perigoso. Professor, O Antigo Testamento tem que ser lido a partir da luz do Novo Testamento, né? Bom, Com certeza, senão ele não faz sentido, senão ele é apenas uma coxa de retalhos que não fazem sentido nenhum para a gente. É através de Cristo que eu tenho que ler, eu concordo com isso. embora eu não concorde com tudo que o Dr. Rodrigo falou, né? Por exemplo, com todo o respeito, dizer que Deus não mudou. se adequou na questão da poligamia, eu não enxergo isso, né? Eu não enxergo Deus a favor. Eu me expressei mal, professor. Por então, favor, não, desculpa, que aí eu me expressei mal. Não é que Deus se adequou. É porque lembra quando Jesus respondeu aos fariseus, por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza de vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Talvez seria mais refinado dizer que Deus tolerou algumas coisas que exatamente. estavam longe. Então, por exemplo, a bigamia, por exemplo, que Deus adequou a bigamia, por exemplo, está no campo de uma tolerância de Deus e não exatamente de que isso aí está permitido, mas não, ele nunca permitiu, na verdade. Então não houve mudança, né? Mas, enfim, tirando esse cisco aí, eu concordo. Agora, uma coisa que acho que todos nós aqui falamos, o conflito é por demais delicado. Eu tenho amigos judeus que estão sofrendo, israelenses que não são judeus que moram lá, outros que são judeus e são israelenses que moram lá, e são amigos pessoais que estão sofrendo. Tenho amigos palestinos que moram lá, que estão sofrendo. Tenho amigos muçulmanos que são, enfim, que estão ali, que estão sofrendo. Não é tão fácil. Daqui, do outro lado do planeta, a gente fica falando, não, é isso aí mesmo, Israel matou 200, tá vendo, não sei o que e tudo mais. A força e a capacidade bélica de Israel é diferente. Eu não sei se o Magno ou o Rodrigo já estiveram na divisa da faixa de Gaza. Eu já estive mais de uma vez. Então você tem a cidade de Siderot, por exemplo, não sei se o senhor conhece. Eu estive lá vendo os mísseis que vêm da faixa de Gaza contra Israel. Então tem aplicativo, o Rodrigo deve ter também, que fica quando entra um ataque, toca aqui no celular. A Laura, o da Laura despertou 2 vezes de madrugada aí. Essa madrugada, exatamente. Essa madrugada despertou mesmo. Aí você olha, tudo bem, aí você, quando o míssil invade o espaço israelense, já apita, não sei o que e tal. Israel está muito bem preparado. Mas quando eu fui lá em Siderot, por exemplo, na divisa da faixa de Gaza, na última cidade, onde no ponto de ônibus embaixo tem um bunker, que é assim que funciona essa cidade, aí você vê os mísseis que caem são extremamente caseiros.
feitos de cano de PVC, feito de e tal. É muito caseiro, é muito caseiro. Aí quando Israel devolve, então, por exemplo, cai 300, 500, 700 mísseis da faixa de Gaza para Israel, meio que sem destino, sabe, um João Bobo lá e tal, e cai. Beleza, aí o domo de ferro faz a conta. Se vai cair num lugar ermo, tudo bem e tal, é melhor cair porque custa dinheiro para bater. Ok, mas quando Israel manda aí mata 200 pessoas, mata não sei quantas pessoas, porque a força é desproporcional. Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora, é verdade isso que eu falei. Israel avisa via rádio, alto-falante, com folder, como fala, panfletos, com mais de uma língua e tal. E essa história dos 4 segundos, você está falando, tá bom. Mas com certeza não foi a única aviso. Com certeza, porque não faz sentido. Com certeza absoluta, não foi o único aviso. Avisos. Entende? São vários avisos, entende? Então, Porque a gente está falando também de Israel ali, que tem Tel Aviv, que é uma cidade da tecnologia, né? Então ele tem vários meios ali de estar oremos pela paz, nós somos pelo príncipe da paz, então não faz sentido algum comemorar uma vitória que custou sangue inocente. Quando eu estou falando inocente, não estou dizendo teologicamente inocente, porque não é um justo sequer, né? Mas eu estou falando inocente quanto ao conflito. É uma vida então, não faz sentido comemorar uma vitória que uma criança morreu, cara. Olha só. Entende? Então, é nisso que eu penso. Obrigado. Ainda, pastor, sobre os mísseis que o senhor acaba de falar aqui, vou ler outra pergunta do Wanderson, tá? Que diz o seguinte: se Israel não tivesse o Iron Dome e outros sistemas de defesas, como eles estariam agora? Até mísseis balísticos usaram contra Israel. Essa informação é verdadeira desses mísseis balísticos vindo de lá? É verdadeira. Nesse ataque agora do Irã, é verdadeiro. Existe uma teoria da conspiração, né? Dizendo que não, que foi só para ser noticiado aqui. Então, mas se o senhor está falando, eu acredito, né? Porque Não, assim, tem 5 linhas de defesa lá. O domo de ferro, lá, o Iron Dome, é um dos primeiros, mas tem outras linhas de defesa, por exemplo, que foram acionadas dessa vez contra mísseis extremamente modernos. Imagina, para viajar 1.000 e tantos quilômetros, meu amigo. O míssil tem que atravessar, não é um míssil caseiro. Atravessa a Jordânia todinha, o Iraque todinho. Ele cruza o céu a 1.000 e tantos quilômetros, e não é nem a reta. Então, não foi simples. Teve míssil balístico, sim. Tá. Pergunta para os 3 aqui, tá? Dando a prioridade para o senhor responder, professor Magno. A gente deve se preocupar mesmo? Qual que é a visão que a gente tem que ter aqui como cristão? Sem mimimi agora, como cristão de fato, a gente tem que olhar para essa guerra que está acontecendo lá, e além da gente clamar, e além da gente fazer nossas orações, qual que é o nosso centro, qual que é a nossa responsabilidade? Eu acho que a gente volta nas questões anteriores, né? Que a nossa responsabilidade é continuar orando, como cristãos, orando, torcendo. Diga. Não, eu vou fundamentar, depois que eu terminar, eu vou fundamentar a minha pergunta pro senhor, porque é inclusive uma pergunta da internauta que Você não vai parar de fazer pergunta, velho? Não, tô me mandando, a produção tá me mandando um monte de pergunta aqui, você tem que falar com a produção, cara. Tá bom já. Você tem que falar com essa produção, pastor César Cavalcante, que toda hora tem uma pergunta pra eu ler aqui, ó. Por isso que eu vou fundamentar ela, tá? Debate com o apresentador. Tá debatendo comigo agora aqui. Falar pra produção parar de mandar um monte de mensagem pra ler aqui, ó. A Cecília Lopes fala o seguinte, ela fala assim: todo apoio a Israel. Aí eu já vejo uma quebra. Todo apoio a Israel. O povo cristão já tá todo apoio a Israel, sem esquecer que os palestinos lá estão morrendo, né? Mas achei muito estranho a invasão do dia 7/10 de 2023, ainda mais depois das ações de inteligência para eliminar os líderes do Hamas e do Hezbollah. Qual a opinião de vocês? Por isso eu fiz essa pergunta pro senhor. Não tem. Esse negócio começa há muito tempo atrás, não começa em 7 de outubro. 7 de outubro. Se eu tivesse dentro de uma região sufocada economicamente, eu não posso tomar um avião para lugar nenhum. Eu tenho que depender do mau humor ou do bom humor de um militar para poder entrar em Israel para trabalhar e tudo mais. Talvez até eu me engajasse dentro de um movimento de resistência, como se chama. Preciso olhar o lado do palestino, que está ali sofrendo, que tá sendo empobrecido, a questão de água, a questão de pedra, o sujeito não pode cruzar uma linha de 5 quilômetros do mar para fazer uma pesca e tudo mais, porque Israel sufoca aquilo. Então, nesse sentido que o palestino permite e se faz defender pelo Hamas, que o Hamas toma a frente dele, não que todo palestino pegue em armas, o povo da faixa de Gaza não é todo terrorista, esse é o ponto, né?
Perfeito. Não sei mais o que dizer. A pessoa fala todo o apoio ao Israel. Ok, é um direito de todo mundo. Né? Eu não consigo ver bons e maus. Eu vejo bons e maus dos dois lados. Agora, falo mais em favor de um, porque eu sei que todo mundo fala mais em favor de Israel. Né? Então, faz um contrapeso. Aí, governo, sou contra. Aí, governo, eu sou contra. Eu comecei essa... Não foi um debate, né? Foi uma conversa aqui amistosa. Eu comecei fazendo uma distinção entre o Rodrigo teólogo e o Rodrigo que analisa política. Mas agora eu vou fazer uma simbiose entre os dois. E eu vou ler tudo isso à luz da Bíblia, já que você perguntou qual deve ser o papel do cristão. Lucas, capítulo 21, quando Jesus fala das coisas que aconteceram no mundo, ele escreveu inclusive as guerras, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias em vários lugares, coisas espantosas. E aí ele fala no verso 28. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. E ele conclui dizendo: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Então eu acho que o papel do cristão não é por nenhuma soberba intelectual ou psicológica, mas não é ficar desesperado agora, está acontecendo. Em primeiro lugar, a Bíblia falou, muitos desmaiarão de terror na expectativa das coisas que vão vir. Mas faz uma distinção. Aquele que está realmente firme em Jesus, quando ele vê essas coisas, ele ergue a cabeça em confiança, porque o dia da redenção se aproxima. Mas não é ficar também numa contemplação passiva, sabe, olhando para o céu, Jesus voltará, que aleluia. E só em oração. Oração é importante, mas não é tudo. Olha que falou, cuidado para que vocês também não fiquem contaminados pelas orgias e preocupações desse mundo. E as parábolas que Jesus conta atreladas a esse discurso profético são parábolas do bom servo e do mau servo. O bom servo é aquele que está trabalhando quando o seu Senhor vier. Então eu tenho que orar, não ficar afetado pelas preocupações desse mundo, não ficar por demais fazendo... O que Jesus quis dizer com não ficar por demais preocupado com as preocupações desse mundo? Não deixar que as temáticas políticas, por mais importantes que sejam, se tornem agora o suprassumo teológico da minha igreja, o tema do sermão, o tema das conversas, o tema da discussão, a ponto que a mensagem bíblica fica sempre em segundo lugar, porque eu estou falando mais de direita e esquerda, mais de Israel ou Palestina, mais de governo A ou B. Tenho que falar dessas coisas, mas não no lugar da Bíblia ou em exaltação superior à Bíblia. E tenho que trabalhar pela paz. E eu termino a minha contribuição aqui dizendo assim, o que significa ser um bom servo trabalhar pela paz? Eu acho que uma pergunta honesta que todos nós da banca, e você que está nos assistindo de casa, devemos fazer é a seguinte. Quando eu critico o governo A ou o governo B, quando eu critico a postura A ou a postura B, eu tenho que primeiro fazer uma pergunta de reflexão. Dentro do meu Israel e da minha faixa de Gaza aqui, que pode ser, às vezes, a minha casa e do vizinho da quadra seguinte que me incomoda. Pode ser no meu local de trabalho entre mim e o gerente, que também me esculhamba. Pode ser entre mim e o irmão de igreja, que tem um pensamento diferente de mim. Como eu ajo? Como eu ajo dentro do meu território? Eu não tenho a solução para o conflito no Oriente Médio, como falei aqui, respondendo até uma fala do professor Magno. Mas eu tenho a solução para o meu conflito, talvez, com o pastor César. Como é que eu ajo? Então, faça essa pergunta de reflexão. Se hoje você fosse o primeiro-ministro de Israel, se você fosse hoje o presidente do Brasil, o prefeito eleito de São Paulo, ou se 90% do povo cristão fossem você, a situação estaria melhor, pior ou do mesmo jeito? Apenas depois dessa reflexão pessoal é que eu estou preparado para emitir os meus conceitos, muitas vezes de juízo, sobre a postura A ou B. Como que eu, Rodrigo, estou agindo no meu universo? E se a maioria fossem como eu, estaria melhor ou pior a situação?
faça essa pergunta e sempre reflita de maneira bíblica. Temos que pensar como Jesus. Os assuntos são importantes, mas não devem tomar o lugar da Bíblia nos púlpitos, nas igrejas, nos discursos religiosos. Perfeita colocação, professor Rodrigo. Pastor César Cavalcante. Bom, eu vou por finalmente, né? Porque senão a gente não vai conseguir terminar. E a gente falou que Eu já encerrei minha fala. ia falar 10 minutos, mas o pessoal aqui tava com os dedos cruzados o tempo todo. Então, Tá com câimbra no dedo. a gente falou que ia ser 10 minutos, mas era mentira da barata. Tal. É o seguinte, o que nós entendemos é que o conflito a situação é delicada, você levantar uma bandeira. Eu não acho errado o que o cristão seja pela paz de Israel, é o que a Bíblia diz, pela manutenção e existência de Israel, é o que a Bíblia diz, mas até o próprio israelense, pelo menos a maioria dos que eu conheço, eles também são a favor de que se criasse um Estado palestino, embora é muito complexo essa questão. Imagina você, pensa no mapa do Brasil e um pedacinho está lá em, sei lá, em Santa Catarina e o outro pedaço está lá na Paraíba. Aí você fala, isso aqui vai ser um país. Como vai ser um país? É uma questão complexa, entende? Então, mas eu reafirmo, né, o que eu estou falando aqui, que embora o assunto seja complexo, somos pela paz de Israel, pela manutenção de Israel, pela existência de Israel. Entendo que Israel tem sim que se defender dos ataques, inclusive do terrorismo que sofre, e não combater terrorismo com terrorismo. Entendeu? Agora, uma coisa que o Rodrigo falou que eu concordo. Se tem alguém que tem uma saída aí, essa pessoa tem que estar lá na ONU. Essa pessoa tem que apresentar esse plano e falar, eu sei como resolver. E esse cara vai ser o líder aí para resolver os conflitos. E talvez nem na ONU, porque os tratados da ONU não foram respeitados. Porque né? não é tão simples. Oremos pela paz de Israel. Deus abençoe a todos. Eu estive há uns anos, quando o Trump anunciou a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, eu estive na TV Novo Tempo, e no final do programa, não era um programa somente religioso, eles perguntaram qual é a saída para isso. Eu falei, olha, a saída é todo mundo aceitar Jesus, porque os muçulmanos querem Jerusalém e a Palestina como terra para eles. Os judeus usam a Torá para defender que aquela terra é deles. Nós, que somos cristãos, aguardamos a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Ou seja, a nossa esperança é de uma outra localidade como sede do lugar onde todos vão morar em paz. Então, aceitando Jesus, todo mundo se resolve. Eu defendo a posição de 2 estados, embora eu entenda que é uma das coisas mais difíceis de acontecer e parece estar cada dia mais distante. Mas, do ponto de vista bíblico, eu ainda fico com a doutrina de Paulo, a doutrina da reconciliação. Nós somos embaixadores da reconciliação. Devemos promover a reconciliação entre homens com homens e a reconciliação entre homem e Deus, que é o perdão dos pecados, para que a pessoa torne a ter comunhão com Deus por meio da salvação que está posta por meio de Jesus Cristo. Essa é a minha posição aqui. Perfeito. Eu quero muito agradecer a presença do pastor e professor Rodrigo Silva. Quero agradecer também a presença do pastor auxiliar da Igreja Batista, professor maquinzista, assim como eu, maquinzista, cara. Que legal saber disso. Professor Magno Paganelli. Professor e pastor, meu amigo César Cavalcante, muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui nesse lugar. Todas as vezes que o senhor me chama para substituí-lo, eu venho com o maior prazer do mundo. Muito obrigado de verdade. Amém, tamo junto. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, obrigado pelas suas perguntas. Não deu para ler todos os superchats aqui, mas eu agradeço de verdade por vocês terem nos assistido até agora. Siga-nos nas redes sociais, @MusicalFM. No YouTube, você tá aí, já sabe, compartilha com todo mundo. Siga-me também lá nas redes sociais, @Rodolfo Marins, e também no meu podcast Sem Filtro, onde eu, inclusive, aguardo por uma mesa de 5 horas todos vocês. Redes sociais, vamos lá. César Cavalcante no Instagram. Magno Paganelli no Instagram. Rodrigo. Professor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva Arqueologia no Instagram. Maravilha. É isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu.